Olá, bom dia para todos vocês. Graças a Deus, uma chuvinha, né? Ontem a chuva foi muito forte. Espero que não tenha feito estrago muito grande por aí, né? Mas vamos lá. Gente, é um prazer novamente estarmos aqui, né? Depois de uma semana de sem aula por causa do feriado semana passada e também por vocês terem a outra semana anterior foi a prova nossa, né? E, antes de mais nada, nós vamos hoje fazer a devolutiva da prova, e enquanto alguns ainda estão entrando, eu pediria para vocês, para acompanharem a prova, já falei com a Ludmilla, e quiserem entrar lá no Moodle, a nossa prova já está lá postada. Pode falar, Nádia. Bom dia, tudo bem? Pode falar. O meu também não estava, professor, liberado para revisão. Ah, tá. Ah, entendi. Interessante. Bom, não, mas entra. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Olha, eu não sei por que que não está liberada, na verdade. Eu olho já já para vocês, mas olha o que que vocês vão fazer. Só um instante. Entrem aqui, ó, no Moodle de vocês, está escrito aqui, devolutiva da prova. Cliquem nela, por favor. Ela vai aparecer a prova para vocês. Aí baixem ela tudo direitinho, e aí está a correção da prova, ok? Vocês estão vendo a tela nossa aí? Sim, professor. E a nossa prova, tem como a gente entrar nela Tem, para ver as que marcamos? tem. Antes de mais nada, tem jeito sim. Eu não sei por que que não está liberado, eu vou passar para a TI agora, porque que é que elas não estão liberadas para vocês, mas tem jeito sim. O que que nós vamos fazer aqui agora? Vocês clicam aí e a prova de vocês vão aparecer, ok? A prova que vocês fizeram vão aparecer desse formato aqui, tá? Eu vou corrigir a prova com vocês. Aqui vocês estão vendo essa tela, tá ressaltada de amarelo, não estão vendo? Pode escrever aí, se for o caso. Acho que sim, né? Epa. Uhum. O meu tem o quê, Gurgel? Já liberado para você? Então vamos lá. Gente, é o seguinte, nós fazemos uma prova, e essa prova, ela teve 10 questões. Fui liberando. Uhum, então tá ótimo. Para algumas pessoas, a prova de vocês estão liberado. Para outros, não. Eu vou conferir já já o porquê que é. Já mandei a mensagem aqui para o responsável pela TI, para vocês terem acesso e visualizarem o que que é que marcou a alternativa correta ou não. Então, eu vou fazer a devolutiva da prova de vocês aqui, tá? Vou fazer essa devolutiva da prova para todos vocês e vocês vão acompanhando ela. Aqui está a resposta correta dela. E aí vocês conferem isso. A Yasmin também é outra que apareceu. E aí vocês conferem esta prova, a marcação lá tudo direitinho. Se tiver uma incoerência, alguma marcação errada, vocês
podem entrar em contato comigo que a gente soluciona o problema sem sem problema algum, tá bom? Então, para alguns já apareceram, para outros não apareceram, não sei o motivo, mas a prova corrigida já está postada lá no Moodle para vocês, e eu estou corrigindo ela aqui agora rapidamente com vocês. Minha sugestão é, vocês acompanhem aqui comigo a correção da prova, e depois vocês olhem lá direitinho no sistema, e conferem com as marcações que vocês fizeram, tá bom? Bom, a minha prova aqui, ela está marcada, por exemplo, ela vem uma pergunta para vocês, e nesta pergunta, ela vem 5 alternativas, para vocês marcarem uma única alternativa correta. Acontece que eu estou colocando aqui a alternativa que é correta, marcada nesta prova aqui, só que na hora que vocês forem conferir com a prova de vocês, vocês fiquem atentos, porque não é a letra A, B, C ou D, tá? Vocês veem qual é a resposta correta. Por quê? Porque a prova é igual para todo mundo, mas ela randomiza as perguntas, as respostas. Então, às vezes, para Maria Antônia, é a letra A. Às vezes, para Ludmila, é a letra C, e às vezes, para Jéssica, é a letra D, e assim por diante. Então, vocês só marquem aqui, prestem atenção na resposta e depois confira lá na sua prova. Se tiver algum problema, vocês podem pegar e depois, então, me falar, tá? Não dá para mim discutir isso com todos vocês aqui agora, que tem 60 e poucos alunos aqui, né? Outra coisa, a maioria de vocês tiraram notas boas, conseguiram fechar a prova. E, de uma maneira geral, foram muito bons, né? Parabéns para todos vocês que tiraram notas boas, né? Já estão no caminho certo, e o caminho certo é começar a já estudar o primeiro, segundo período, fazer a leitura dos textos, né? Nós tivemos uma reunião durante essa semana aí com o professor Marcelo e com os outros professores todos, debatendo a prova, e vocês foram chamados assim, falaram que vocês tiraram notas boas, né? A grande maioria. Então, teve uma média boa, primeiro e segundo período, em várias disciplinas de vários outros professores. Então, todos vocês estão de parabéns. Para quem tirou uma nota ruim, teve algumas pessoas que, infelizmente, tiraram uma nota ruim. Inclusive, teve pessoas que foram matriculadas e regularizadas essa situação uma semana anterior à prova, tá? Uma semana anterior à prova. Aí fica difícil, não dá tempo de assistir todas as matérias, não dá tempo de assistir todas as aulas que foram postadas, não deu tempo de ler o material, mas mesmo assim ainda tiraram notas razoáveis. Bom, e a mensagem que eu tenho para vocês de toda coordenação é que vocês podem, vocês não se preocupem, que nós estamos aqui, dá tempo de recuperar a nota, a prova do segundo VA tem um peso maior, enfim, não se preocupem com isso, que todos os professores e a coordenação estão todos já dentro do ambiente para ajudá-los aí essa questão de notas, tá? Então, não fique preocupada. Ok. Sim, Ludmila? Sim, Ludmila, pode falar. Professor, Sim. eu achei que muita gente tinha tirado nota baixa, porque quando a gente conversava sobre a prova, muita gente falava que tinha ido mal na prova. Não, eu tive as notas foram bem razoáveis, né? Bem razoáveis. Eu vou passar para você. Você é representante, né? Sim, sou vice-representante, professor. Do segundo, né? Isso. E a Ana Lívia do primeiro. Então, eu vou passar para vocês depois um organograma. Então, teve boas notas mesmo. Teve gente que fechou a prova, tá? Mas aí eu vou passando para vocês. E quanto a essas notas todas, quem é do primeiro, do segundo também, além de você, Ludmila? Tem outra pessoa também? A Maria Antônia, o João Matheus, Ah, tá, o João todos eles. Maurício. Aham.
Então, todos eles estão aqui. Então, vocês, vamos lá conversando, tá? Vou mostrar na prova de vocês, e depois, questão de nota, a gente pode depois tentar solucionar alguma coisa a respeito. Outra coisa, para quem, teve gente que ainda não entregou o trabalho, eu tenho até amanhã para me entregar a nota e postar as notas todas de vocês. As notas de vocês vão ser postadas a partir de, aliás, eu tenho até quarta-feira para postar essas notas. Então, eu vou fazer isso amanhã, porque eu estou esperando ter esse contato com vocês. Então, para quem não fez as atividades, dá tempo de me fazer e me enviar até amanhã, tá? Pode me enviar, lá está fechado, mas podem me enviar pelo meu e-mail. O professor Marcelo pediu para a gente dar essa chance para todo mundo ainda que não teve essa oportunidade de fazer, tá? Então, avisem aí, Ana Lívia, avisem aí, o Maria Antônia e Ludmila, pode avisar a turma aí para quem não fez, porque vale 30 pontos, tá bom? Professor, seu trabalho é aquele PDF? Hã? Aquele PDF, tá? Eu acho que todos que estão por aqui, que eu estou olhando aqui, ó, pela lista, já entregaram, mas tem alguns que ainda, deve ter uns 5 ou 6 que não tinham entregues, tá bom? Ok, vou mostrar aqui a prova para vocês. A prova foi igual para todo mundo, só as respostas que estão modificadas, ok? Eu baseei essa prova todas em cima daquelas perguntas que vocês fizeram, tá? E baseei essa pergunta em cima do texto de hermenêutica, uma questão intrigante, de Renatas Vilas Boas, tá? Esse texto foi da página 1 até a página 13, tá? Tinha muitos gráficos, então a prova foi razoavelmente simples. E nos slides de 1 a 4 que eu baseei para vocês, tá ok? Bom, então veja, questão número 1. O termo hermenêutica é oriundo de Hermes, o deus da mitologia grego, foi considerado o inventor da linguagem e da escrita, entre os gregos, lógico. Hermes também tinha a função de trazer as instruções dos deuses para o entendimento do ser humano, o que já mostra as ligações iniciais entre hermenêutica e teologia, tá? Então, vejam, eu marquei de amarelo para vocês observarem tudo direitinho, e geralmente essas marcações de amarelo são as marcações que estão corretas, ok? Número 2, o estudo da hermenêutica jurídica, ou seja, a técnica e os métodos para a correta interpretação das leis, se torna fundamental para a ciência do direito. Também é outra alternativa que é correta. Tanto a norma quanto a construção de interpretação, quer dizer, o sentido da norma, surgem nos debates, nas reuniões, nas sentenças proferidas por juristas e doutrinadores, que são os intérpretes do direito. Quarto, a hermenêutica jurídica tem como objetivo básico a interpretação, esclarecer o sentido e alcance das expressões jurídicas e a explicação no caso concreto. Porém, ela não é exclusivamente um método de interpretação, ok? Então, nesta alternativa, aqui no meu caso, ela apareceu a letra A. Todas as alternativas estão corretas. Uma coisa dentro do direito, vou dar um macetinho para vocês. Dentro da ciência jurídica, quando você vai fazer uma prova dentro da disciplina do direito, numa prova como um todo, geralmente, elas indicam nos enunciados e nas respostas, elas estão muito relacionadas com outras perguntas. Vamos observando, e na correção, depois com de maneira mais apurada, vocês vão olhando aí nas respostas, nas perguntas de uma prova como essa, como é que outras questões vão sendo respondidas aí embaixo, tá bom? Então, vejam, todas essas respostas estão corretas, ok? Questão 2, marque a alternativa incorreta. Carlos Maximiano consegue diferenciar
a hermenêutica jurídica da interpretação jurídica de forma magistral. Para este jurista, a hermenêutica jurídica seria o conjunto de tintas disponíveis, sendo assim, o hermeneuta busca encontrar e produzir as mais variadas nuances de tintas. Por sua vez, o intérprete agiria como um pintor que, diante daquelas possibilidades apresentadas pelas tintas, iriam utilizá-las para apresentar uma obra prima. Veja, estou perguntando a resposta incorreta. Essa resposta é uma resposta correta. Estou com um texto aqui, aqui mesmo, nós trabalhamos isso aqui em classe com vocês, aqui fala, olha aqui, tá bom? Aqui, vou pintar o quadro de forma magistral, olha aqui, ok? Carlos Maximiano, Celso Ribeiro de Bastos, que é um jurista brasileiro, citando Carlos Maximiano, está aqui a resposta dele, está na página 6, então isso aqui era uma resposta correta, ok? Letra C, tá? No âmbito do direito, ao buscarmos a interpretação jurídica, nos deparamos com dois problemas distintos e perigosos, que são a vaguidade e ambiguidade da lei, já que os dois geram incertezas e dúvidas. Diz que a lei é ambígua ou ambiguidade, quando por defeito ou falta de clareza de sua redação, que possa ter dúvida em relação ao verdadeiro sentido, ou possa ser interpretada de diversas maneiras. Já a vaguidade gera incerteza com relação aos limites do seu significado, onde também está o alcance da norma. Veja, essa também é uma resposta correta. Está escrito bem aqui também, na página 4. Tá? Na página 4, está aqui o termo de interpretação jurídica respondendo a primeira questão. Tá bom? Vejam, vocês podem acompanhar aqui na página 3, 4 e 5. A doutrina é unânime em responder que todas as normas jurídicas são passíveis de interpretação. Naqueles slides que nós trabalhamos, toda norma, mesmo sendo clara, precisa de interpretação. Aqui está a afirmação, ó. Nós estamos falando isso. A interpretação doutrinária ou científica é obra dos juristas, que em seus tratados, compêndios, comentários, preleções, parecem os estudos jurídicos em geral, e analisam os textos à luz dos princípios filosóficos e científicos. Também é a resposta que está correta. No slide 5, nós trabalhamos isso para vocês aqui, na interpretação doutrinária. Veja a resposta, então, marque a resposta incorreta. A hermenêutica jurídica e interpretação são expressões sinônimas, porém, precisamos ressaltar que há uma corrente minoritária que não apresenta o mesmo entendimento. Vejam, aqui, nós colocamos isso daqui, ó, a interpretação na página 4, vocês podem procurar, que tem diferenças, apesar de estar a explicação, que alguns definem que não, mas hermenêutica jurídica, ela tem uma diferença. Finalzinho da página 3 e página 4 está ali. Então, elas não são sinônimas. Hermenêutica é uma coisa, interpretação é outra coisa. Veja bem, qual o conceito de hermenêutica? O conceito de hermenêutica é a ciência da interpretação da linguagem jurídica, a qual tem por objetivo sistematizar os princípios e regras. Na mesma página 3 e 4 do texto, vocês encontram essa resposta. Hermenêutica relaciona-se a uma questão de lógica? Não. Lógica é uma ciência que nós vamos discutir, inclusive, quando nós estivermos falando sobre argumentação jurídica. Ela é uma ciência que analisa os argumentos, se eles são válidos ou inválidos. Nós nem estudamos ainda. Hermenêutica é a ciência que estuda a finalidade social da norma? Não. Não tem nada a ver.
A hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação da norma, tá? A finalidade social da norma é um dos objetivos da sociologia jurídica. Tem muitos aqui que estão fazendo essa disciplina já com o professor Hermeson. Lá, para quem já teve um contato, então, hermenêutica, ela não estuda a finalidade social da norma. Hermenêutica é a ciência que estuda a anomia ou ausência de normas? Não, não é a ciência que estuda a ausência de norma. Inclusive, a hermenêutica, diante da ausência da norma, ela tem que auxiliar o juiz ou os intérpretes da lei a decidirem, porque o papel do juiz é fazer uma decisão, é dar uma decisão. Como é que ele vai decidir diante de uma ausência de uma norma? Então, ele tem que criar métodos específicos para fazer esta anomia, para discutir e para procurar uma interpretação para esta anomia. Ok? Professor, Sim. sobre essa questão número 2 aí, essa letra A do senhor fala sobre esse pensamento aí, e na apostila, quem tem esse pensamento aí, pela apostila, é o Celso Machado. Celso Machado citando, leiam o contexto todinho, observem lá direitinho, ele cita Carlos Maximiano. Carlos Maximiano veio antes de Celso Ribeiro, e ele cita Carlos Maximiano, do mesmo jeito que Renata Vilas Boas também cita Carlos Maximiano, tá bom? Leia o contexto todinho. Se tiver uma incoerência, sem problema algum, igual eu estou falando. Todos dois estão citando ele. Sim, pode falar. Professor, porque, na verdade, então, esse texto ficou bem confuso, porque aqui diz, Celso Ribeiro Bastos consegue diferenciar a hermenêutica jurídica da interpretação jurídica de forma magistral. Aí vai dar o exemplo que o senhor deu da pintura. Em nenhum momento ele fala em Carlos Maximiliano. Não, essa questão... Leia o contexto de todo. E se tiver algum problema, leia o contexto todo, da primeira, lá do início até o final, que Renata Vilas Boas está falando aí. Aí você leia e veja para você ver se está correto ou não. Se estiver, a gente anula, sem problema nenhum, se tiver alguma incoerência. Mas observem primeiro lá, leia o texto todo, e depois vejam e corrijam, tá bom? Sem problema. E depois eu vou corrigindo com vocês, tá bom? Quarto, leia o texto a seguir, assinale a alternativa correta. A hermenêutica jurídica tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões do direito. Leis positivas são formuladas em termos gerais, fixam regras, consolidam princípios, estabelecem normas em linguagem clara e precisa, porém ampla sem descer às minúcias. É tarefa primordial do executor da pesquisa entre o texto abstrato e o caso concreto, entre a norma jurídica e o fato social, isto é, aplicar o direito. Para conseguir, se faz o trabalho preliminar, descobrir e fixar o sentido verdadeiro da regra positiva, e logo depois o respectivo alcance de sua extensão. Em resumo, o executor extrai da norma tudo o que na mesma se contém, e é o que se chama interpretar. Isto é, determinar o sentido e o alcance das normas. O tempo todo nós debatemos isso aqui, buscar o sentido e o alcance das normas. Isso, Carlos Maximiano, no livro que eu postei para vocês, tá? E aí está perguntando, assinale a alternativa correta. Olha, as leis disciplinam apenas os casos concretos,
Por isso só admite uma interpretação? Não, a lei não disciplina os casos concretos especificamente. É todos os casos, ela é para ampla, geral e irrestrita. E ela não tem uma única interpretação. É por isso que a hermenêutica existe, com o objetivo de possibilitar interpretações. E cabe ao intérprete descobrir qual a melhor das formas da interpretação. A hermenêutica e a interpretação são palavras sinônimas e significam a busca do exato sentido da lei? Pois é, elas não são sinônimas, nós já falamos. Vejam, a questão lá em cima fala a mesma coisa. A hermenêutica não se insere na ciência do direito, sendo uma mera manifestação da arte de advogar. É lógico que ela se insere no direito, tanto é que vocês estão estudando ela dentro do direito, do curso de vocês. O intérprete não deve pesquisar a relação entre o texto legal e o caso concreto, sob pena de violar o princípio da legalidade inserido na Constituição. É lógico que deve pesquisar a relação entre o que está escrito no texto e o caso concreto. Como é que ele não pode fazer essa relação? Ele tem que estudar e ele tem que buscar isso. E veja, aqui nessa questão 4, já está mesmo falando a resposta. A hermenêutica oferece as regras de interpretação. Interpretar um texto legal, um texto de lei, consiste em buscar o significado e o sentido, buscar o significado e o alcance das normas. Está escrito aqui em cima no texto, tá bom? 5. A hermenêutica aplicada ao direito formula diversos modos de interpretação das leis. A interpretação que leva em consideração os objetivos para os quais um diploma legal ou legislativo foi criado, chama-se, qual é a forma de interpretação mais correta, de diversos modos de interpretação das leis. Bom, resposta A, interpretação restritiva, por levar em conta apenas os objetivos da lei, ignorando a sua estrutura gramatical. A interpretação restritiva, inclusive, ela não ignora a estrutura gramatical. Então, essa resposta não é correta. Interpretação extensiva, por aumentar o conteúdo do significado da sentença com seus objetivos historicamente determinados. É um tipo de interpretação que diz que a interpretação da lei ela é extensiva a diversos casos. Nós nem estudamos isso aqui ainda. Inclusive, vamos estudar agora. Interpretação teleológica ou sociológica, ou dos fins da norma social, né, deve ser considerado à luz dos seus objetivos. É outra forma também que vamos analisar e que vamos estudar com vocês aqui agora. Só estou colocando pessoas aqui. Bom, a interpretação autêntica, que é a última que nós estudamos, que está lá no slide 5. A interpretação autêntica é a resposta correta, pois a própria lei, ela revela o significado de outra norma jurídica, vindo do próprio legislador como pressuposto o fato de a norma de interpretação possuir a mesma legitimação e o mesmo poder de incidência sobre a norma interpretada. No texto também de Renata Vilas Boas está aí colocado, e também no slide 5, tá? Vejam, na questão 6, a proposição fundamental da hermenêutica é que toda norma precisa de interpretação. Tem uma questão lá para cima que nós falamos aí agora, fala a mesma coisa. Quer dizer, aqui nós estamos repetindo. Olha lá no slide 1, 2, quando nós trabalhamos com vocês, falam justamente sobre isso aqui. O brocardo in claris, cessate interpretação, não tem, ou seja, o brocardo jurídico que diz, quando a norma é clara, cessa-se a interpretação. E aqui, veja, o brocardo não tem aplicabilidade, pois tanto as normas claras quanto as obscuras precisam de interpretação. O juiz nunca pode eximir-se de sentenciar, alegando que não conhece a lei. Interpreta desde a norma mais clara até a mais obscura. Evidentemente, a obscuridade traz problemas, porque
ela não confere a aplicabilidade da norma nas relações sociais? Não, não é essa a resposta. É o intérprete e o legislador que dão sentido a um significado obviamente válido. Olha, se for o intérprete e o legislador é que vai dar esse sentido, de repente, toda hora nós vamos ter vários sentidos na norma. Aí, cada um vai estar interpretando de acordo com a sua própria cabeça, sua vontade, sua ideologia, sua posição social e econômica, e aí é um problema sério. D, é a interpretação que garante a intersubjetividade, que dá um sentido, um significado, obviamente, válido? Não, é o contrário. A interpretação é que garante a objetividade da norma. A interpretação correta é que interpreta corretamente o que faz a coisa certa, tá? A interpretação não conduz a uma única solução correta, mas a várias soluções de igual valor. Não, ela tem que conduzir a uma única solução correta, tá? E a resposta correta é o intérprete e o legislador que dão sentido desculpa, a B nós já falamos. O pensamento legal está incompleto, pode ser confuso, as palavras têm vários significados, além da própria imprecisão da lei. É isso que o texto aqui está falando. Mesmo diante da norma que está bastante clara, ela precisa de interpretação, pois mesmo as palavras, elas têm significados diferentes, tá? E, então, diante dessa realidade, mesmo a norma sendo clara, ela precisa, então, dessa interpretação. Para Machado Neto, a interpretação apresenta 3 funções distintas, que são: a interpretação tem como função conferir a possibilidade na norma jurídica às relações sociais que lhe originam. Tem também como função estender, ampliar os sentidos das normas e relações novas que não existiam no momento da concepção e criação das normas. A interpretação tem ainda a função de temperar o alcance do preceito normativo e de que forma ele venha a corresponder. Então, nesse caso aqui, todas as respostas estão corretas, inclusive, não exatamente com as mesmas palavras, mas Renata Vilas Boas, citando Machado Neto, ela cita, e vocês poderão olhar lá, essas informações estão de acordo com aquilo que ela fala. O método de interpretação das normas constitucionais, segundo o qual, não é teleológica. Teleológica, inclusive, nós vamos ver aqui agora, Ludmila, nós nem vimos a teleológica. O método de interpretação, o método de interpretação, das normas constitucionais, segundo o qual se procura identificar aquela proveniente da opinião comum dos cultores do direito, condensada em livros, artigos, pareceres, preleções, comentários, levando-se em consideração o seu fundamento racional, é o método doutrinário, né? No slide 5 também fala sobre isso, trabalhando, se eu não me engano, é o último, o antepenúltimo slide, né? Então, nós vamos estudar aqui agora o literal, o método literal, gramatical, inclusive, já vou mostrar para vocês, o histórico sociológico, que tem muita coisa a ver, Ludmila, inclusive com um método que vamos analisar agora, que é o teleológico, tá? O sistemático, tá? Que analisa o direito todo dentro de um sistema, e aqui nesta pergunta aqui,
a opinião comum dos cultores, dos doutrinadores, cultores, né, que as pessoas cultas dos direitos, que estão expressas em livros, artigos, pareceres, é relativo ao método doutrinário. Está no slide, nos dois ou três últimos slides do conjunto do slide 5, que trabalhamos com vocês na última aula. As escolas de interpretação jurídica, os sistemas, são correntes de entendimento doutrinário que buscam determinar o escopo das interpretações jurídicas e o grau de liberdade de interpretação concedida ao juiz na análise ao caso concreto. Veja, a escola de exegese ou dogmática, afirmação de dogmas, afirma que o intérprete busca apenas, que deve buscar apenas a chamada mensis legislatoris, ou seja, a vontade do legislador, o que ele queria dizer ao elaborar a lei, a única fonte jurídica é a lei, e a lei é perfeita e não tem lacunas. Qual o método de interpretação? O método de interpretação é o literal, tá bom? Veja que eu só repeti aqui nós colocamos aqui o método de exegese aqui. Professor, sim. Essa 9 aí, eu acho que tem um equívoco nela. Quem está falando? Ludmila, eu de novo. Por quê? Porque lá nos slides do senhor fala sobre a escola da exegese ou dogmática. E lá fala que o método dela é gramatical, literal ou mecânico. E aí tem as duas opções. Então confunde a gente sobre na hora de escolher. Essa aqui? Isso. Tá aí, ó, literal e gramatical. É o método literal gramatical. Tudo bem, mas aqui quando ele fala a única fonte é a lei, e a lei é perfeita e não tem lacunas, ela dá a ideia que um método específico é o literal. Mas, como nós estamos aqui estudando essa questão, sem problema algum, se tiver algum erro nela, eu vou colocar a justificativa e dar o feedback para vocês aqui. A gente, quando tem alguma incoerência na prova, a gente leva aqui pro colegiado, a gente até discute. Eu vou apresentar essa questão aqui para eles, e se tiver algum problema, eu mesmo vou entrar em retomada com você já, e a gente corrige. É por isso que não lancei as notas, é por isso que a gente faz essa apresentação aqui para vocês da devolutiva, para se tiver algum problema, a gente pega e faz as correções. Ok, Ludmila? Então... Tá bem, professor. É porque na prova eu me confundi muito com essa questão, e aí eu não sabia qual que marcar. Ou eu marcava um dos dois, ou... Eu já vou marcar ela aqui, marquei ela aqui agora, já vou passar, depois da aula aqui agora, para a coordenação, né, para o grupo que elabora as provas, e se tiver a incoerência, aí a gente pega e corrige, tá bom? Essa questão aqui está marcada, questão 9, tá bom? Professor. Bom, sim, Oi. Aí o senhor vai colocar também a de Celso Ribeiro Bastos, né, porque, na verdade, ela ficou bem confusa para a gente também. Tá bom, coloco as duas. E aí a gente submete, se tiver algum problema, ela vai ser anulada, ou ela vai ser repartida as questões com outro valor nas notas, tá bom? Tá bom, porque no contexto, que ela ficou bem confusa pra gente, porque o que dá a entender é que o pensamento é dele. Aí eu queria que vocês analisassem isso, que no caso ficou confuso para nós, alunos. Tá bom, ok? Bom, a 10ª. Para esta escola de interpretação, aí você vai preencher ela aqui. A lei contém lacunas em razão de suas próprias razões temporais. O intérprete não tem o poder de contrariar o texto legal, mas tão somente pode explicá-lo ou integrá-lo, completá-lo, quando necessário, e só é possível a integração no caso de lacunas fortes das fontes formais do direito objetivo,
e não se a fonte considerada injusta, subjetiva. Que escola de interpretação é essa? A escola de interpretação é a livre investigação científica. Inclusive, essa questão aqui no slide, ela está postada de maneira idêntica. Só colocamos aqui e acrescentamos esses outros assuntos aqui. Ok? Então, ótimo. Aqui vocês vão conferir essa prova de vocês e mais tarde, se for o caso de anular uma questão dessa, a gente anula e será ratificado, inclusive, na própria nota de vocês, tá bom? E eu vou colocar também, a justificativa do que vai ser analisado lá. Ok, gente? E aí vocês conferem a prova para quem não estar aberto ainda. Para quem não está aberto, a gente vai verificar por que é que não está aberto. A maioria de vocês já está. Eu recebi aqui agora do professor falando sobre que está tudo normal, mas tem alguns que eu vou verificar aqui como falou. Ok, gente? Professor. Sim. O meu, então, até no momento, não voltou. Hã? O meu, até então, a revisão não foi liberada ainda. A revisão, né? Tá bom. Eu já Sim. passei isso aqui para quem que tá falando agora? Matheus. Ah, tá, Matheus. Eu vou olhar aqui agora e vou conversar com... Nem a minha, professor. Tá bom, eu já estou passando. Ludmila, Matheus. A minha também não voltou, não. Tá bom. Não liberou, quer dizer. Tá, A já minha não foi passei liberada aqui. também, não. Ok. Passei aqui para todos, já para o professor Fernando, para ele dar uma olhadinha para a gente, tá bom? Gente, agora vamos continuar ainda no nosso assunto de classificação das normas jurídicas, tá bom? Classificação das normas jurídicas. Olha, gente, o importante é vocês fazerem leitura o tempo todo do direito. O tempo todo vocês devem fazer a leitura de todos os textos, não só deste professor aqui, mas de todos os professores. Tem que fazer uma leitura constantemente do direito. Não pode deixar de fazer esta leitura. É importantíssimo, é imprescindível que todos possam fazer a leitura. Eu me lembro que, infelizmente, teve uns 10, 12 alunos de 60 que não tinha acessado, na última aula nossa, não tinha acessado o Moodle, né? Então, fica difícil de aprender, tá? Então, a faculdade, ela quer que todos tenham esse acesso. E a Ana Lívia, que está aqui, o Matheus, a Ludmila, tem que incentivar, tá? Os colegas a entrarem, participarem do Moodle. Por exemplo, eles ficam querendo pegar o link, das aulas com os professores. Tudo bem, sem problema algum. Mas o interessante é que entrasse nas aulas lá e olhasse tudo direitinho, porque ali já registra a presença, registra o tempo que o aluno fica lá. Então, tem muitos alunos aqui que a gente foi lá e conferiu nas aulas, em todas as aulas, ele gastou em todas as aulas, ele não gastou mais do que uma hora em todas as aulas. Nós tivemos 8 aulas e ele gastou 1 hora em todas. Outro problema, teve gente que fez prova em 15 minutos. Em 15 minutos não dá para fazer uma prova correta. 15 minutos, né? Então, fica muito complicado em qualquer situação para resolver um problema. Então, muitos que estão chegando aqui agora,
tem que chegar e tem que participar das aulas, tem que participar das aulas, tem que fazer as leituras, tem que fazer atividade. Até hoje tem gente que não fez atividade, vejam, né? Eu estou dando a chance até amanhã, que amanhã a gente tem que lançar as notas, tá bom? No entanto, não se preocupem com questão de notas, que durante o semestre aí a gente vai estar, o restante do semestre, a gente vai estar trabalhando junto para solucionar qualquer problema. Inclusive, foi o que ficou definido lá com o professor Marcelo, para vocês continuarem firmes, momento de aprendizagem para todos, principalmente para quem está chegando agora, diante dessa realidade toda, ok? Bom, gente, nós já vimos aí com vocês na aula passada os métodos doutrinários, ou administrativos, né? E nós vamos dar prosseguimento aos métodos de interpretação jurídica, tá bom? A partir da página 16 em diante, né, nós já estaremos estudando o restante dos métodos e classificações do direito. Eu já vou mostrar para vocês o slide. Aliás, os slides já estão até postados lá para vocês, slide 6, 7 e 8. Nós vamos falar com vocês agora. Então, os métodos de interpretação são, como a própria Renata Vilas Boas diz, os métodos de interpretação são os diversos métodos corretos para fazer uma boa interpretação do texto legal. Os operadores do direito, eles não estão obrigados a realizarem todas as formas de interpretação para chegar a uma determinada conclusão. Vejam bem, é impossível, e não dá para ele utilizar todos os métodos que nós temos aqui a ser usados aqui o tempo todo, né? Por isso, olha como é importante, é por isso que as decisões judiciais são baseadas no mesmo fato, sobre o mesmo auspícios na norma jurídica, pode apresentar decisões diferenciadas entre juízes, porque o entendimento, a interpretação deles acerca da norma jurídica pode ser divergente, com base nos métodos que o magistrado adotou ou deixou de utilizar. Então, nós estamos buscando entender e conhecer os métodos de interpretação, mas, às vezes, um método, a forma de interpretar, pode ser distinta e diferente, e causa confusão. Então, é por isso que tem que ser analisada dentro sempre de um contexto ou vários contextos, seja sociológico, político, econômico, jurídico, tá? Então, tem que ter essa busca. Vejam o que aconteceu na semana passada. O que aconteceu? Foi pedido um habeas corpus de um dos criminosos mais procurados do mundo, que foi o André do Rap, né? E ele foi, de acordo com o entendimento da norma, ele poderia ser liberado depois de um determinado prazo específico. E o juiz Marco Aurélio de Mello concedeu o habeas corpus dele. O que aconteceu? Ele saiu da cadeia pela porta da frente, foi filmada, deu tchauzinho, está até na página da Globo de hoje, né? Olhei. Saiu, deu tchauzinho e sumiu, né? Ninguém sabe onde ele está. E ali trouxe uma divisão muito grande e um conflito entre os próprios juízes. Por quê? Porque um juiz utilizou uma interpretação da norma da lei, e quando ele utilizou aquela interpretação da norma da lei, ele resolveu soltar aquele sujeito, e não analisou dentro de um contexto. Então, é por isso, aí depois, no debate na semana passada, os juízes definiram, né, que o sujeito não poderia ser solto, porque ele era perigoso. Por que nós estamos utilizando isso, esse exemplo? Porque, como Renata Vilas Boas aqui está falando para nós, né, os métodos
os métodos interpretativos podem possibilitar divergências de opiniões. Então, é por isso que tem que se analisar esses métodos de interpretação em diversas nuances distintas, tá? Diversas nuances distintas, com o objetivo de diminuir, com o objetivo das pessoas não terem e não sofrerem essas incoerências muito grandes, ok? Pois bem, vamos trabalhar aqui agora com vocês um slide, vou mostrar aqui para vocês, está postado lá. Quem quiser pode procurar esse slide, é o slide... É o slide 6, esse aqui, tá? É interpretação literal ou gramatical, tá bom? É a forma de interpretação chamada literal ou gramatical. Veja que eu estou falando de interpretação. Nós já estudamos na escola, a escola da exegese, ela trabalha a interpretação literal ou gramatical do texto, tá bom? Agora nós estamos falando uma forma, um método de interpretação aqui com vocês, tá bom? Então, nesse slide aqui, nós estaremos vendo a interpretação literal ou gramatical. Vejam, quanto à sua natureza, nós temos a interpretação literal ou gramatical do texto jurídico. Esse método de interpretação, ele examina o significado o significado e o alcance de cada uma das normas jurídicas e a sua conformação gramatical. Ela é considerada a mais simples das formas de interpretação, pois o significado das palavras ou expressões podem ser descontextualizados. Porém, é de exame indispensável, pois toda expressão normativa é, em regra, escrita, e do exame básico de sua expressão surgem diversas dimensões de análise relevantes. Ora, a forma de interpretação literal ou gramatical é a forma da positivação das leis. Mas, mesmo as leis sendo muito claras, elas precisam de a interpretação. Quando você começa a fazer a interpretação de um texto jurídico ou um texto religioso, ou um texto literário, você tem que, logicamente, buscar um entendimento, o significado das palavras, o significado daquelas palavras, o que aquelas palavras significavam, qual é a gramática, qual o contexto que ela foi escrita, tá? Então, é a partir daquele texto, a partir daquele texto que eu tenho que entender essa realidade. Na primeira pergunta da prova, nós falamos para vocês que hermenêutica, ela vem de Hermes. Hermes era o deus da mitologia grega. No texto era o deus da mitologia grega, e ele tinha a incumbência dada por Zeus, que era o maior dos deuses do Olimpo grego, de interpretar, de ser um mensageiro e de ser um intérprete dos desígnios, das vontades de Zeus, dos deuses gregos para os homens. Então, era Hermes que fazia a interpretação daquilo que foi dado por Deus. Então, vejam, o significado inicial da hermenêutica tem muito a ver com textos religiosos. E aí você faz a interpretação, começa a fazer essa interpretação a partir de textos religiosos. Bom, eu vou dar um exemplo, um exemplo para vocês de um texto religioso bem conhecido no mundo cristão. Existe uma passagem na Bíblia
que diz o seguinte: é mais fácil um rico passar, é mais fácil um rico passar no fundo de uma agulha do que ele entrar no reino de Deus. Ora, se eu for no sentido literal e descontextualizado deste texto, qual será a minha conclusão óbvia? Qual será a minha conclusão óbvia? A minha conclusão será que é impossível um rico chegar ao reino de Deus. Por quê? Porque o próprio texto, literalmente, está falando que é impossível uma pessoa, é humanamente impossível uma pessoa passar no fundo de uma agulha. Não dá para ele passar no fundo de uma agulha. E aí, nós temos um complicador. E aí, nós restringimos o alcance dessa norma, restringimos o alcance desta palavra, né? E dogmatizamos, radicalizamos isso daí, e de repente a gente está falando que nenhum rico, entre aspas, vai entrar no reino de Deus. E aí nós temos um problema de interpretação. Será que é assim mesmo? Porque existem outros assuntos, outros temas religiosos que falam, né, na Bíblia, que o rico pode entrar, sim, sem problema algum, no reino de Deus. Mas, de acordo com este texto, é impossível que ele entre. Bom, então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar o significado da norma. Nós temos que buscar o entendimento da norma. A primeira dificuldade é: o que é agulha? Que tipo de agulha Jesus estava falando? Será que essa agulha que nós conhecemos de costurar saco, de costurar roupa, de costurar alguma roupa, que a gente passa uma linha ali, será que é essa agulha? Né? Esse é o problema, esse é um problema. Então, a gente tem que pegar a literalidade daquilo que está escrito e analisar no contexto. Certamente, não era esse tipo de agulha que Jesus estava falando. O tipo de agulha que Jesus falava era outro totalmente diferente. No mundo antigo, as cidades eram fortificadas e as cidades eram construídas sempre no alto de um morro, e elas eram cercadas por muros, cercadas por muros altos, 3, 4, 5 metros de altura, dependendo do tamanho da cidade, e geralmente, na entrada dessas cidades, tinha um grande pórtico, um grande portal, né, uma grande ponte, que as pessoas, todo mundo só entrava por essa ponte, né? Só entrava ali. Essa era a intenção de fortificar e de proteger uma grande cidade. Acontece que para baixar essa ponte era muito difícil, descer essa ponte, levantar essa ponte, que era grande, pesada, né? Era feita com madeiras e revestidas elas, então era muito difícil. E não dá para você ficar fazendo isso toda hora que uma pessoa chegava ali e queria entrar naquela cidade. Então, existia umas portas menores, uns pórticos menores, chamados de agulhas, que eram na faixa de 1 metro, que tinha em volta, em algumas partes do muro, por volta de 1 metro, 1,5 metro, por 80 centímetros, onde as pessoas chegavam, tá? Onde as pessoas chegavam, a porta estava fechada, mas precisavam entrar ali, tá? Então, eles descarregavam toda a carga que estava nas costas, no lombo do camelo, e descia essa carga do camelo e entrava nesses pórticos que eram pequenos. E era difícil demais um camelo passar por esses pórticos. Os camelos maiores, machos, grandes, eles não conseguiam entrar, não conseguiam adentrar isso daí, tá? Mas entravam? Sim, entravam os camelos menores e entravam os camelos fêmeas e mais jovens e sem as cargas nas costas, tá?
tá? Isso era a intenção mesmo de dificultar de tal maneira para evitar com que o inimigo entrasse por essas localidades. Isso era chamado de agulha, esses pequenos pórticos que tinham um formato de agulha. Então, eu tenho que contextualizar. Se eu achar que pegar a literalidade desta palavra, aí eu vou ter um problema sério de interpretação. Veja aqui com vocês um caso de interpretação literal ou gramatical que pode trazer muita confusão. E eu tenho que prestar muita atenção nisso. Vejam aqui no exemplo, tá? Uma única vírgula, pode alterar o sentido de uma frase. Uma vírgula. Vejam, se o homem soubesse o valor que tem, a mulher ficaria de joelhos à sua frente. Olha só. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher ficaria de joelhos à sua frente. Estão vendo? Agora, vamos colocar uma vírgula aqui. Vejam, se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher ficaria de joelhos à sua frente. Olha só como é essa interpretação. Olha o sentido literal disso daí. Então, eu tenho que saber contextualizar. Essa afirmação, dessa maneira, colocando a vírgula aqui, neste lugar, é uma interpretação muito machista de um texto, né? Então, é algo que os meninos, que o homem fala a respeito desse texto aqui, e acaba se tornando algo muito preconceituoso, inclusive, né? Então, eu posso ter um determinado tipo de interpretação, e essa interpretação aqui, ela pode me causar confusão. Agora, vejam bem, seguindo aqui, se eu modifico a pontuação desta vírgula. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, veja, agora eu já estou valorizando a mulher. Agora eu já estou falando que a mulher é importante, que ela não é uma coisa. Inclusive, se eu soubesse o valor da mulher pela vírgula aqui, eu ficaria de joelhos à sua frente. Veja, essa é uma interpretação das meninas, essa é uma interpretação dada à mulher, simplesmente pelo uso de uma vírgula. Então, eu tenho que saber, a partir do próprio texto, fazer a interpretação e buscar a melhor forma de entender o sentido da norma, de entender o sentido do texto que é colocado, ok? Deixa eu colocar alguém aqui que está chamando. Então, vejam bem, lá no texto está falando, né? A interpretação literal ou gramatical, ela busca o sentido das palavras, dos vocábulos, da sua correspondência com a realidade que designam. Bom, mas mesmo a interpretação gramatical, literal, sendo a mais simples possível, ela tem que ser utilizada e ela tem que ser usada seguindo algumas regras específicas. Senão, ela vai trazer muito mais problema do que existem, né? Ela vai trazer muito mais problema. Então, algumas regras para se fazer uma boa interpretação a partir do texto literal gramatical. Primeiro, letra A. As palavras não podem nunca ser analisadas isoladamente, sob pena de descontextualização e manipulação, tá? Então, as palavras nunca podem ser analisadas isoladamente ou sob pena de descontextualização ou manipulação. Um artigo 1º, vocês já estão estudando lá na nossa Constituição, o artigo 1º diz que o Brasil é um Estado democrático de direito, tá? E fala que o Brasil é uma república federativa. O que significa isso? Quando a gente vai falar república federativa, né? Significa que nós temos um sistema de governo, significa que nós temos um processo onde
escolhemos os destinos do país, tá? Observando as regras estabelecidas, as regras criadas pelo próprio direito, que foram criadas não como fruto arbitrário de alguém que está no poder, mas por fruto de um grupo de legisladores que foram escolhidos democraticamente para criar uma república, para criar um sistema onde se desse a ênfase na democracia. Bom, esse é o sentido da palavra. Bom, agora, isso aqui no caso do Brasil, isso aí é um sentido real, certo, correto. Tudo bem, a gente faz essa interpretação. A interpretação ali pode ser feita de maneira literal, sim, mas eu tenho que analisar o contexto. Hoje, o Brasil é de fato uma república? Hoje, nós passamos por um processo político-eleitoral, tem eleições diárias, tem eleições de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos para os cargos públicos? Então, temos. Então, nós somos uma república. Bom, mas na Constituição de 1967, na Constituição anterior a de 1900 e anterior a 1988, falava que o Brasil também era uma república. Ora, e aí se eu analisar isso de maneira literal ao texto, nós temos um problema seríssimo. Como o Brasil poderia ter sido uma república em plena ditadura militar, onde quem mandava era um grupo de militares que não deixava com que a liberdade de opinião, liberdade de ideologia, de crença religiosa viesse à tona. Então, eu tenho que analisar, eu nunca posso analisar um texto isoladamente, alheio ao contexto social, porque isso aí traz esse problema, né? Os textos, eles podem ser manipulados. Existem várias constituições. Eu estava lendo sobre a Constituição da Bolívia, sábado, e ontem teve a eleição, uma eleição e eu esqueci o nome do sujeito, ele foi eleito, mas na Constituição da República da Bolívia, tá, fala que lá era uma república. Só lembrando para vocês que lá Evo Morales governava de maneira ditatorial, praticamente, a Bolívia, né? A Bolívia era governada e era oprimida por Evo Morales. Tinha eleição? Tinha, gente, tinha eleição. Só que a eleição era o tempo todo manipulada. Os adversários políticos de Evo Morales era tratado como inimigos políticos, né? Então, é difícil nós buscarmos, analisarmos a literalidade dos vocábulos, das palavras, das leis, sem a contextualização devida. Ok? Segundo ponto, caso uma determinada palavra tenha um significado comum, distinto do seu significado técnico, deve-se dar a prevalência à técnica, na medida em que o direito tem a sua própria linguagem, na medida que o direito tem a sua própria linguagem. Na nossa Constituição, no artigo 5º da Constituição, diz que todas as pessoas só poderão ser consideradas culpadas, se houver o trânsito e julgado, se for transitado e julgado, né? E aí ele pode ser condenado. Fora disso, ele pode ser considerado inocente. E aí surge um problema. Quem é, então, que pode ser considerado culpado? Né? Quando é que a outra questão, quando é que ele pode ser considerado culpado? E aqui alguns entendimentos afirmavam que o sujeito poderia ser culpado em primeira instância. Outros entendimentos afirmavam que poderia ser
considerado culpado em segunda instância. E agora, por último, depois do próprio STF ter modificado a sua opinião por 2 vezes, agora, segundo o entendimento, no último debate vencido por 6-5, pela corrente, por 6-5, um grupo, não de forma unânime do STF, definiu que as pessoas, mesmo consideradas culpadas em primeira e segunda instância, para serem condenadas, devem esperar o julgamento final de todos os recursos. Então, diante dessa realidade do significado da norma, tem que se buscar o significado técnico desta norma para chegar a um determinado acordo. De acordo com isso que eu acabei de citar, nós temos aí, já está pacificado este acordo? Não, já não está pacificado. Essa situação é provisória até o Congresso definir este significado técnico, né? Então, a nossa lei, nesse sentido aqui, ela é ambígua e está precisando ser melhor entendida aqui, neste caso, né? Inclusive, no que diz respeito a isso, o Congresso Nacional, na Comissão de Constituição e Justiça, votou pela prisão em segunda instância das pessoas consideradas culpadas em segunda instância. E, se quiserem recorrer, vão recorrer presa. Lógico que isso ainda vai para o Congresso ser debatido e ser votado lá, ok? Terceiro, caso haja contradição entre o sentido gramatical e o lógico, deve-se prevalecer o lógico ou o contextual. Bom, o artigo 5º da Constituição, um artigo 5º da Constituição nossa, diz que todas as pessoas são iguais perante a lei, independentemente de posição social, independentemente de leis, ou de posição social, de etnia, de religião, todas as pessoas são iguais perante a lei. Na prática, a gente sabe que a distância é muito grande. A distância entre homens, mulheres, é imenso, né? Na nossa sociedade. Então, o que é que deve prevalecer? Qual o sentido que vai prevalecer aqui na interpretação disso daqui? Né? É o sentido gramatical ou é o sentido lógico? No sentido gramatical, é evidente, é notório que nem todas as pessoas são iguais perante a lei. Há um distanciamento muito grande. Então, eu tenho que entender, essa forma gramatical literal do texto jurídico à luz de um sistema lógico, de um sistema sistemático, de um sistema contextualizado, analisando o fim, a finalidade da norma, o objetivo da norma e assim por diante, ok? Se o intérprete usar uma linguagem comum, ele deve adaptá-la à realidade social. Se o intérprete vai analisar esta realidade, uma linguagem comum, ele deve adaptar-se à realidade social. Todos são iguais perante a lei, voltando no mesmo exemplo do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Mas os gregos, quem disse isso eram os gregos. Vocês vão estudar isso quando estiverem estudando filosofia. Eles falavam isso. Todos estão iguais perante a lei. Mas eles sabiam que na prática, no dia a dia, as pessoas não eram tratadas de maneira iguais, haviam muitas diferenças. E, segundo eles, como é que você deveria, então, tratar todas as pessoas? Se nem todas as pessoas são iguais perante a lei.
os gregos afirmavam, bom, você deve adaptar a realidade social. Como é que eles falavam, como é que ele dizia isso? Os gregos diziam sobre isso. Você deveria tratar essa questão assim, todos são iguais perante a lei, mas devem ser tratados de acordo com a sua proporcionalidade. Ou seja, aqueles que não têm as mesmas condições devem ser tratados de maneira diferente. Então, todos são iguais perante a lei, mas nem todos na prática são assim, então tem que ser tratados dentro da sua proporcionalidade. Se todos são ricos, devem ser tratados de acordo com a sua posição econômica. Se todos são pobres, eles têm que ser tratados dentro da sua proporcionalidade. E para quem é mais pobre, quem tem mais fraco economicamente, ele tem que receber favores maior do Estado do que os ricos. Essa era a ideia dos gregos. Ou seja, a ideia da interpretação aqui é justamente isso, adaptar a linguagem, adaptar a uma linguagem comum do texto, tá? Para evitar com que a interpretação, ela seja errada. Bom, o uso impróprio ou impreciso das palavras comuns ou técnicas deve levar o intérprete a reconstruir o preceito segundo a natureza da relação jurídica contemplada. E aqui, nessa regra número 6, o objetivo da interpretação literal do texto tem uma incoerência, tem algum problema, né? Então, tem que reconstruir o sentido das palavras, tem que reconstruir o sentido do preceito jurídico, né? Vejam, vocês ainda vão estudar, mas nós temos uma lei do divórcio aqui no Brasil. A lei do divórcio, ela foi, é do início da década de 80, se eu não me engano, 1977. Mas nós tínhamos uma lei do divórcio anterior que dizia o seguinte, que o divórcio era permitido quando um homem, em defesa da sua própria honra, poderia dispensar a mulher, poderia divorciar-se da mulher. Em que sentido? No sentido de que se ela traísse o marido, então ela poderia, o homem poderia se divorciar-se dela. No início do século, se a mulher não cuidasse da casa direito de maneira adequada e dos filhos, o homem também poderia divorciar-se dela. E aí aconteceria o quê? Aconteceria que a mulher era jogada na sociedade e ela ia ser uma pária nessa própria sociedade. Bom, na lei do divórcio, ela foi modificada, né? Ela foi modificada, e ela ganhou outras conotações e ganhou outros sentidos, porque no início ela era trabalhada no sentido literal do texto, e aí o divórcio passou a ser permitido também para a própria mulher, que se não vivesse bem, que se não estivesse em acordo com a mulher, então ela poderia pedir o divórcio também. Então, uma das finalidades da interpretação gramatical é saber se, no contexto dessa interpretação do texto jurídico, ela atende à finalidade da norma do qual ela foi criada. Se não foi criada, se não atende à finalidade daquela norma, ela tem que ser reconstruída. F, a interpretação gramatical é apenas o primeiro momento da interpretação e da integração. Já falamos aqui com vocês. É o primeiro momento. É lógico que você tem que começar a discutir por aquilo que está escrito, por aquilo que foi colocado. Os legisladores criaram uma norma, então tem que ser trabalhado ali naquela época, naquele dia, naquele contexto, a partir daquilo que foi escrito. Caso contrário,
Caso contrário, nós vamos ter problemas sérios a respeito disso, ok? Bom, um outro tipo de interpretação é a interpretação lógico-sistemática. É uma interpretação lógico-sistemática. É uma outra forma de interpretar. Lembrando, gente, o ideal para qualquer intérprete da lei, seja advogado, seja o operador do direito, seja o juiz, ele não deve utilizar uma única forma de interpretação. Ele deve utilizar várias formas de interpretação ao mesmo tempo e para chegar a uma determinada conclusão. E mesmo assim, às vezes pode cair no erro, tá? Mas às vezes pode cair no erro. Por exemplo, um juiz tem uma determinada decisão e depois que ele profere aquela decisão, você, como advogado, não aceita aquela decisão e você vai recorrer. E nos tribunais superiores, muitas vezes, uma decisão de um juiz monocrático, ela é informada. No próprio exemplo que nós utilizamos no início, uma decisão monocrática de um juiz do STF, de um juiz do STF, foi feita de maneira equivocada, ela foi reformada. Então, isso acontece, tá? Mas o importante é a pessoa, não se prender a um único método de interpretação jurídica. Então, nós vamos aqui analisar agora um método de interpretação lógico-sistemática, ou analítico, ou o próprio nome já está falando, lógico, porque tem que ser uma interpretação que vá seguir determinadas regras, e tem que analisar dentro de um sistema, dentro de um conjunto sistemático, para entendermos a lei como ela é, tá? Então, a interpretação lógico-sistemática, ela examina o sentido e alcance da norma de forma lógica e contextualizada, tomando integralmente sua inserção no sistema jurídico. Ela parte da noção de que toda norma é parte integrante de um todo, formando uma rede que se articula logicamente, que permite uma compreensão globalizante desta realidade, né? Então, tem que se analisar de maneira integral, totalizante, contextualizada. Quando se cria uma norma, nós temos que analisar os diversos pontos políticos, pontos jurídicos, pontos econômicos, religiosos, né? Nós temos que analisar isso tudo dentro de uma interpretação lógico-sistemática. Casos de estupro, né? Não é permitido o estupro, caso de aborto, né? Aborto não é permitido no Brasil, salvo algumas exceções. Então, se eu for simplesmente falar, olha, caso de aborto aqui no Brasil não é permitido. Não, é permitido em alguns casos. E eu tenho que analisar destes casos. Então, toda regra, ela tem uma exceção. E essas exceções, elas têm que ser analisadas dentro desse sistema lógico-sistemático. Um exemplo aí para vocês, direito de greve. A Constituição dá o direito de greve para todo servidor público. Todas as pessoas têm esse direito de greve, tá, gente? Todas essas pessoas têm um direito de greve. Mas em que situação pode ter esse direito de greve? Em que situação específica acontece esse direito de greve, né? Vamos ver, por exemplo, a questão dos analistas judiciários, né? Até semana passada eu estava conversando, terça, quarta-feira, depois eu não olhei mais, os peristas analistas judiciários, não,
peristas, né, lá do INSS, né, eles não estavam trabalhando. Por que é que eles não estavam trabalhando? Qual o objetivo deles não estarem trabalhando? E o que eles justificavam o seu direito de greve? Então, tudo isso precisa de uma regulamentação. Então, a lei, a greve para o servidor público, ela deverá seguir alguns critérios básicos, tá? Que regula o exercício da greve dos trabalhadores no setor privado, e assim por diante. Então, tudo isso tem que ser analisado dentro de um determinado contexto sistemático dessa realidade toda, tá? Bom, importante, alguns doutrinadores separam a interpretação lógica da interpretação sistemática, defendendo que a interpretação lógica é o exame interno da norma em sua conjugação individual, e a interpretação sistemática é o exame totalizante da norma dentro de um contexto articulado do sistema jurídico. Vamos pensar numa lei, vamos pensar na lei do farol baixo, né? Então, nós temos uma lei que você saiu nas rodovias, você tem que andar com o farol aceso. Bom, se você não tiver com o farol aceso, você poderá ser multado, né? Se você pegar simplesmente um intérprete da lei, ele vai te multar simplesmente porque há um sistema lógico que proíbe isso daí, tá? Que proíbe isso daí, que dá tantos pontos na carteira e etc, etc. Agora, se você for analisar a partir desse exemplo, somente com a interpretação sistemática, você vai analisar a necessidade disso, do farol baixo estar ligado, como uma forma de aumentar a proteção à vida dos condutores de veículos nas estradas. Bom, e aí você pode, então, penalizar o sujeito dentro deste princípio, talvez de forma exagerada, na hora de multar uma pessoa, colocando diversas penalidades para ele. Então, você tem que saber analisar isso em cada situação, em cada situação, em cada fato concreto dessas realidades. É bem verdade que alguns, eles preferem analisar dentro somente do contexto lógico da lei. Outros, dentro de um sistema da aplicação da lei, valorizando os princípios e os valores da norma, tá? E a finalidade da norma, tá? Aqui, nós temos, eu acho que alguns de vocês ainda não viram, e na próxima aula a gente fala um pouquinho mais, nós vamos parar por aqui hoje. Nós temos uma teoria pura do direito de Hans Kelsen. Hans Kelsen foi um jurista austríaco que existiu no século XIX, muito importante, e ele dá muita ênfase na letra da lei, na lei positivada, na lei positivada da lei, tá? E ele fala que nós temos um conjunto de leis que são maiores e superiores do que as outras leis, né? Então, nós temos a Constituição Federal, que é a norma maior, depois nós temos as leis, depois nós temos os decretos presidenciais, os regulamentos, depois nós temos os contratos, né? Então, nós temos aí uma Constituição que é baseada numa norma hipotética fundamental, uma norma hipotética que é maior. E todos esses outros conjuntos de leis são submetidos a esta Constituição, Constituição maior, né? Então, é a maior e todas as outras estão submetidas. Bom, então, para Hans Kelsen, esta é a única forma, e é onde é que está o erro da interpretação dele, é a única forma e a melhor da forma de interpretação, que é a lógico-sistemática, quando segue-se a análise da lei dentro do contexto da inspiração política, lógico-cultural de qual foi criada uma lei. Segundo Hans Kelsen, vocês vão estudar isso mais para frente, a lei foi criada, tá, para seguir aquele padrão
estabelecido, normativo, ideal para a cultura, a cultura do Estado, de uma sociedade naquele momento histórico, tá? Então, para Hans Kelsen, essa é a melhor forma, única forma, a melhor das formas, né? Então, o ordenamento jurídico está inserido dentro de um sistema e vejam que eles estão entrelaçando, né, num certo sentido aqui. Então, esta é a melhor forma de interpretação, tá bom? Bom, mas como nós falamos no início para vocês, no slide aqui, existem pessoas que fazem a interpretação analisando simplesmente de forma sistemática e simplesmente de uma forma lógica a interpretação jurídica, ok? Bom, e aí para quem faz isso, nós temos características distintas. Por exemplo, o ordenamento jurídico, quem faz a análise pelo sistema lógico do ordenamento jurídico. Então, a interpretação tem que ser feita ali, porque nós temos um conjunto de normas já estabelecido, tem um sentido específico da norma, o legislador criou ela e deu um sentido para aquela norma, o sentido é restrito, ele já diz o que é, tá? Ele é dependente daquilo que está escrito, segundo o entendimento, não há ambiguidade na lei, nem vaguidade da norma, e é um sistema ocluso, é um sistema que é fechado. Para aqueles que têm, que fazem a interpretação do sistema, há uma lógica estruturante no regime jurídico, tá? Que diz que a lei pode estar vaga ou ambígua, ela não estabelecer assuntos para casos concretos, então ela faz parte de um sistema todo estruturante e pode haver uma análise quanto a este fato, né? E aí tem um sistema que tem que ser analisado. E aí nós já falamos, o próprio sentido do aborto, né? Há a possibilidade, como exemplo, do aborto, desde que siga alguns pressupostos. Por exemplo, de preservação da vida humana, da mãe e da própria criança. Às vezes é necessário fazer um aborto, porque senão a mãe não sobrevive, ou nem a mãe nem a criança. E em que situação isso acontece, né? Então, a análise é feita em cima desses pressupostos, ok? Não vai dar tempo de nós analisarmos aqui o contexto histórico e teleológico do fato, ok? Vai ficar para a próxima aula, ok? Esses materiais todos estão postados lá para vocês. Beleza, gente? Certo? Tem gente aí? Alô? Certo. Oi, professor. Sim. Beleza? Sim. Pode falar. Não, só tô mostrando, tô aqui. Que ótimo. Bom. Ok, professor. Então tá. Eu vou fazer a chamada aqui. Eu estou recebendo algumas mensagens que muitos chegaram, né? E saíram porque as mensagens, a internet de algum... Aquela falha que deu ontem, aquela chuva, né? Prejudicou muito aí em várias partes da cidade aí, queda de energia, teve locais que a energia voltou agora de madrugada, internet ruim ainda, postes caíram, etc, etc. Então tá marcado aqui para vocês a presença de todos aqui, tá bom? Quanto à devolutiva da prova está lá, e as duas questões que foram levantadas aqui, a gente vai levar no colegiado, e eu dou respostas para vocês todas, mais tarde ou no mais tardar amanhã, tá bom? Não fique preocupado, ninguém fica com prejuízo. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada, tá bom? Alexandre Portela, aí vai colocando um alôzinho aí. E para quem saiu ruim na prova, que foram poucas pessoas, a gente vai estar analisando e vai trabalhar junto com vocês durante o restante do semestre.
Importante é que vocês não desanimem, importante é que vocês sigam a caminhada aí, está começando agora, e nós, todos os professores da instituição, estamos aqui buscando entendimento nesse sentido, tá? Para ajudá-los também, nesse sentido, tá? Alexandre Portela, pode escrevendo aí, Ana Beatriz, Ana Lívia, Andressa, pode falar um presentezinho, pode colocar aí, tá? Presença. Andressa, Arley Costa, Camila Daniela, Cristiane, Débora Souza, Jaqueline Freitas, Eduardo Nascimento, Fabiane Costa, Fernando Holanda, Ítalo Borges, que você escreveu, o Gel também escreveu, Jéssica Santos, Joabe também escreveu, Josué, Larissa, Luan, Ludmila também já, Maria Antônia já também, o Matheus já, Misael, Nádia, também já, Nayara, Priscila, Rafaela, Rogimar, o Anderson, o Elber Silva. Ok? Deixa eu ver aqui. Isso. Professor, Sim. a Marcela pediu para avisar que a internet dela acabou, porque no bairro dela acabou a energia, é por isso que ela teve que sair da aula. Quem? A Marcela, ela entrou na aula, estava assistindo, mas ela disse que não estava conseguindo entender nada por conta da internet. Aham, tá bom. Anotei aqui, Marcela, né? Mais alguém, gente? E algum colega de vocês? A Suelen também, professor. A Suelen eu já ela anotei. Anotou? Já anotei, tá? Ok. Se tiver algum problema, é só me falar depois, tá bom? Gente, bom final de semana, bom início de semana para todos vocês, tá bom? Deus os abençoe. E eu estarei conversando depois com a Ana Lívia, Matheus, Maria Antônia, ok? E se tiver alguma solução, às vezes até na nota a gente já resolve esse problema, tá? Que eu não acho que é problema, mas aí vai ter uma devolutiva. Essa que é a intenção da devolutiva sempre, tá bom? Beleza? Parei a representação. Agora Aí era o que o estou senhor... parando a gravação. Isso aí você vai passar para todos, professor? Porque esse é um problema de todos, né? Não, se for, sim, tá bom? Igual eu falei, se tiver algum erro, alguma incoerência, e o que for definido pelo colegiado, que eu não resolvo sozinho, tá? Que isso aí tem um grupo de 5, 6 professores, a gente analisa. Se estiver errado, a gente analisa. Sem problema, tá bom? Ok? E vai dar justificativas para vocês todos, tá bom? Então, tá bom. Gente, um abraço para vocês e uma boa semana, tá bom? Acompanhe as notas de vocês, que deve ser lançada até o dia 23 ou 24, se eu não me engano. Ok? Bom final de semana, bom início de semana para